Pensando no mundo do trabalho está iniciando, e para este vídeo nós trouxemos então a janela de Johari. Você vai perguntar, mas o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Vamos explicar um pouco do que é janela de Johari, um tema muito bacana, uma curiosidade interessante aí, atrelada ao mundo do trabalho. Desenvolvimento profissional, relacionamento interpessoal, autoconhecimento. Antes, eu já te convido, dá uma olhada aí embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreve no canal, deixa o joinha já, e no final do vídeo, se você gostar, você pode compartilhar aí com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, com seus contatos. Vai ser muito bacana, muito interessante, e você ajuda então, principalmente isso aí, você ajuda no crescimento aqui do canal do Pensando Aqui. Sempre traz um material aqui para todos vocês, toda semana, 3 vídeos por semana. E hoje, mundo do trabalho, um tema que eu considero muito interessante, muito bacana, a janela de Johari. Como eu falei, relacionamentos interpessoais, autoconhecimento. É base para o trabalho, é base para a vida pessoal. Então a gente vai estar falando um pouco sobre uma ferramenta, né, que é muito utilizada aí na parte de treinamento e desenvolvimento, psicologia organizacional nas organizações, os RHs, né, faço parte dos RHs aí da vida, eles trabalham muito com esta ferramenta. Então, janela de Johari para nós hoje aqui no Pensando no Mundo do Trabalho. Janela de Johari. Janela de Johari, ela é uma representação de dinâmicas de relações interpessoais e de processos de aprendizagem. É muito interessante esse tema, geralmente de processos de aprendizagem em grupo. E ela foi idealizada por Joseph Luft e Harry Ingham. Esses nomes aí um pouco diferentes mesmo. O termo janela, ela alude à figura de uma janela de casa, dessa maneira mesmo, com o perímetro externo, né? Ele é rígido, e no local onde se encaixariam os vidros encontram-se áreas separadas por divisões, tipo caixilhos, que podem ser móveis. A palavra Johari, como está escrito aqui, ela é a configuração dos nomes de Joseph e Harry. O comportamento de autoexposição e o de buscar feedback são ferramentas indispensáveis ao funcionamento da janela de Johari. É o autoconhecimento mesmo, da qual aquelas pessoas, ou as pessoas que estão inseridas aí nas organizações, que estão à procura desse tipo de avaliação de autoconhecimento, né, nos grupos, elas são observados, né, e também viram observadores quanto a componentes comportamentais, itens como pensamentos, impulsos, desejos, temores, fantasias, preconceitos, esperanças, sonhos, formas de agir e de ser, objetivos, entre outras coisas. Como que seria então um teste, né, se nós fôssemos imaginar, ou que existe realmente o teste relacionado, por exemplo, de relacionamento interpessoal, que seria da janela de Johari. Geralmente esse teste é constituído por algumas questões, né, questões possíveis de ocorrer dentro de uma empresa. Ele é composto sempre de 2 alternativas de resposta, né, para cada questionamento. E o usuário, a pessoa que está preenchendo esta autoavaliação, esse teste, ele deve analisar qual seria o seu comportamento diante dessas situações. Ele vai escolher uma das alternativas. Para cada situação, o usuário deve atribuir um total de nota 5. 5 pontos entre as 2 alternativas, ou seja, o somatório das alternativas A e B, por exemplo, ela deve ser igual a 5. Se a alternativa A representar mais a opinião da pessoa, seria a opinião ou o comportamento real 100%, por exemplo, ela coloca 5 na A, e na alternativa A e na B, 0. Ou ainda, né, pode ser um número 4, né, 4 para A, 1 para B, 2 para A, 3 para B, e assim por diante. Então, ela vai fazendo conforme aquilo que ela entende que seria o mais adequado na sua percepção, imaginando sempre o quê? Condições ou situações reais que acontecem nas empresas e que ela poderia estar inserida. E como que nós conseguimos entender
Mostrei agora aí a imagem de como seria uma janela de Johari, né? Agora na imagem que acabou de sair aqui. E como é que a gente entende, então? Como é que a gente consegue ler isso aí? Você vai ver que tem, ali são 4 áreas, né? Tem a área aberta, né? Ou o eu aberto. Tem a área cega ou eu cego. A área secreta ou, né? A fechada. Tem também o eu desconhecido. Então tem todas essas áreas aí que a gente acaba enxergando, que acaba vendo e servem aí também para avaliação, para conhecimento mesmo. A área aberta, ela é onde estão incluídos os comportamentos sobre os quais o eu e os outros eles têm conhecimentos. São percepções mutuamente participadas, né? Conhecidas das pessoas. Isto é, as pessoas veem um indivíduo do mesmo modo como ele vê. Isso é importante. Tais como características de fala, de atitudes, habilidades e etc. Quando a gente fala da área fechada ou área secreta, é onde estão os comportamentos que nós vemos em nós mesmos, mas que escondemos dos outros. Aí que tá, né? Exemplo, medos, né? A pessoa às vezes luta para projetar uma imagem de uma coragem pessoal que ele não tem. Não tem naquela determinada área. Nessa área, as pessoas veem um eu falso. Por quê? Porque ele está projetando algo que ele não é, né? E o sujeito ele precisa estar sempre se cuidando para que as outras pessoas elas não percebam o seu eu real, já que ele está nesse modus perigoso, até por assim dizer. Tem ainda a área encoberta ou o eu cego, conhecido também por eu cego, que é onde estão aqueles fatores ou características de comportamento que as pessoas percebem no eu, percebem no indivíduo, mas que ele não consegue perceber. Exemplos, né? Os outros percebem o nervosismo, a ansiedade das pessoas, só que ele não vê, né? Mas as outras pessoas, reforço, elas conseguem identificar isso aí nele, né? Ele acaba não percebendo que é uma pessoa nervosa, que às vezes ele fala alto demais, às vezes ele se exalta e não está enxergando. Em outras palavras, as pessoas elas conhecem peculiaridades nossas de que nós mesmos não temos conhecimento. Isso acontece muito aí com o ser humano. O ser humano é passivo de todas essas coisas. Tem a área desconhecida ainda, não mais importante, ou o eu desconhecido, que é onde há fatores que não percebemos em nós mesmos, nem nas outras pessoas, e nem as outras pessoas percebem ou conhecem. Constitui ainda, nesse quesito, em memórias de infância, potencialidades latentes e os aspectos escondidos de dinâmica interpessoal. Olha só que interessante. Alguns desses componentes desconhecidos eles podem se tornar conscientes com o aumento da abertura para a autoexposição e ainda para a pessoa poder buscar um famoso feedback. Nesses feedbacks podem surgir muitas coisas no diálogo, nessas autoavaliações aí, nessa comunicação, por assim dizer. E claro, né, que a mudança em um dos quadrantes ela provoca uma modificação em todos os demais. Sempre que acontecem esses aspectos, né? E o modelo de representação gráfica da janela de Johari, ele possibilita verificar informações decorrentes das duas fontes, o eu e os outros. E existem pelo menos dois processos aí que regulam esse fluxo interpessoal, quando é determinado o tamanho de cada um dos quadrantes da janela, sendo a busca do feedback, ou ainda dar o feedback, ou a autoexposição. O busca de feedback, o buscar o feedback, isso é muito interessante e importante, ele consiste em as pessoas aceitarem e incentivarem a percepção dos outros, né, sobre elas mesmas, né, para identificar como os comportamentos estão afetando os outros, vendo-os, né, por intermédio das outras pessoas. É muito importante isso. E o dar feedback ou a autoexposição consiste em dar o feedback às pessoas, identificando por meio de suas percepções e sentimentos como o comportamento destas outras pessoas está nos afetando. É um processo de troca, retroalimentação, feedback,
que nunca sai do cardápio, nunca sai do... Logo, a janela de Johari ela serve para isso, para que a gente possa entender o relacionamento interpessoal, as relações que existem nas organizações, o autoconhecimento, conhecer-se e como que a gente consegue interagir com as pessoas, já que nós passamos muito do nosso tempo, do nosso dia, nas empresas, nas organizações, nas fábricas, indústrias, escritórios e por aí vai. A qualidade dos relacionamentos interpessoais ela está diretamente relacionada com a integridade e a capacidade dos indivíduos, das pessoas, de inspirarem confiança. E a janela de Johari ela traz muitos elementos para que possa ser feita essa avaliação. Não é raro as empresas elas terem tipos de avaliação, terem alguns documentos, alguns modelos de avaliação e uma hora ou outra passa por essa janela de Johari aí, né? Que é um documento muito bacana, muito interessante, que a pessoa vai se conhecer mesmo. Ela serve para explanar ideias, de revelação, compreensão do mundo, nos relacionamentos interpessoais, como eu já disse. Os relacionamentos, eles são a base para tudo. Bons relacionamentos, maus relacionamentos, relacionamentos maduros, consistentes. Inteligência emocional faz a diferença em tudo nas nossas vidas. Vida pessoal, vida profissional, com toda certeza. Por isso, resolvemos trazer aqui então o tema Janela de Johari. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou algum tipo de dúvida, esse é um tema bem vasto, tem muito material mesmo, pode colocar nos comentários e a gente conversa mais um pouco. É sempre legal essa troca de informações aí. Dá até para procurar um pouco mais na internet, você vai ver que tem muito material. Mas se ficou com dúvida, coloca nos comentários e a gente conversa mais um pouquinho sobre a Janela de Johari. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse Pensando no Mundo do Trabalho com o tema Janela de Johari que nós preparamos para vocês. Agradeço a atenção, carinho de todos, deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.